Olá, tudo bem? Inscreva-se no meu canal, curta e compartilhe. Jesus estava repreendendo as cidades nas quais ele trabalhou, evangelizou e pregou a palavra de Deus. Dedicou o seu ministério exclusivamente ao povo judeu. Então Jesus aqui faz um paralelo dizendo: ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem operados os mesmos milagres que foram operados em vocês, há muito essas cidades teriam se arrependido. Tiro e Sidom eram cidades fenícias, estrangeiras. Jesus apenas passou por ali na sua missão e poucos milagres ele fez ali. Nós temos o registro da mulher cirofenícia que pediu que Jesus libertasse sua filha, que era possuída por demônios. E Jesus disse: minha prioridade é alimentar, é evangelizar, é abençoar primeiro o povo de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo assim, libertou a filha daquela mulher. E Jesus então diz: se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres, os inúmeros milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida, eles teriam se arrependido. E aí Jesus disse: haverá então menos rigor no dia do juízo para Tiro e Sidom, cidades estrangeiras, cidades consideradas pelos judeus como portais da pecaminosidade, como a entrada da idolatria para Israel. Eram cidades totalmente discriminadas e abominadas pelo povo de Israel. Mas Jesus disse: haverá menos rigor para estas cidades do que para você, Betsaida e Corazim, porque recebeu a mensagem, mas não se arrependeu. E ele fala sobre Cafarnaum, a cidade onde ele tinha residência fixa. Ele disse: se você, Cafarnaum, você se exalta até os céus, você será abatido até o inferno. Da mesma forma, Jesus disse: se lá em Sodoma houvessem sido realizados os milagres que foram feitos em você, Cafarnaum, então Sodoma teria subsistido até hoje, porque teria se arrependido. Haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para você, porque Cafarnaum se considerava uma cidade religiosa, ou seja, esse sentimento, né, esse sentimento de santidade muitas vezes traz a percepção, traz a sensação de que não há nada de errado, de que não há de que se arrepender. Isso é muito grave, porque o arrependimento é a mensagem central do Evangelho. O arrependimento é simplesmente mudança de sentido, mudança de atitude, mudança de mente. O arrependimento leva a pessoa a viver de forma diferente daquela forma pejorativa, destrutiva, pecaminosa, imoral, suja, incorreta, injusta que estava vivendo. As pessoas chegaram para Jesus e fizeram menção daquilo que havia acontecido também na época de Pilatos, onde os galileus foram oferecer sacrifícios no templo e Pilatos mandou assassiná-los e o sangue deles se misturou com o sangue dos animais que estavam sendo oferecidos. E Jesus disse: vocês acham que aqueles galileus eram mais pecaminosos do que os outros? Não, de maneira nenhuma, porque os judeus consideravam, não é, os galileus religiosos de terceira classe. Não é verdade? Porque havia a Galileia dos gentios, então aquela região, havia muitas pessoas estrangeiras naquela região. Então imagine, Jesus disse: vocês pensam, né, que aqueles que foram mortos oferecendo sacrifícios eram piores do que os demais da região da Galileia que vocês discriminam? Não. Mas vocês mesmos, se vocês não se arrependerem, igualmente vocês vão perecer. Aí Jesus faz menção também do acidente na Torre de Siloé, que caiu e matou 18 pessoas lá no povo, da população de Jerusalém. E ele diz: vocês acham que aqueles
18, os que foram esmagados pela torre, eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? Lógico que não. Aquilo foi uma fatalidade. Mas se vocês não se arrependerem, da mesma forma, vocês vão perecer. A questão não é o quanto pecamos, o quanto erramos, o quanto falhamos, mas a capacidade, a sensibilidade de perceber os erros, de reconhecer os pecados e de se arrepender. Arrependimento, justamente, é uma mudança de direção. O arrependimento é verdadeiro, o arrependimento é genuíno, quando ele traz mudanças. Se não houver mudança, não houve arrependimento. Pode haver uma tristeza, um remorso, qualquer sentimento, mas não arrependimento. Porque o arrependimento não é só o sentimento de tristeza, mas a atitude e a decisão de mudança. Se a pessoa continua na mesma vida, na mesma situação, nas mesmas práticas, é prova de que o seu arrependimento não foi verdadeiro. E quantas vezes nós nos preocupamos com a dimensão dos pecados, com o nível, o grau dos pecados, quem pecou mais, quem pecou menos, quanto pecado há. A realidade, o problema não é o quantitativo, nem o qualitativo também. Mas se realmente há no coração do homem um quebrantamento, um desejo de mudança, uma tristeza por haver feito exatamente aquilo que Deus abomina, arrependimento é necessário. Não é? Através do apóstolo, Deus nos manda a seguinte ordem. Está escrito: Deus ordena a todo homem, em todos os lugares, que se arrependam. O arrependimento é a porta de entrada para uma nova vida, para uma vida melhor, harmoniosa com a vontade de Deus. Uma vida condizente aos princípios sagrados, aquilo que Deus nos deu como orientação para a nossa vida, a obediência à lei de Deus, aos princípios de Deus. Porque a lei, ela visa preservar o indivíduo e a vida. Portanto, muitas vezes, o ignorar, o desrespeitar uma simples placa de trânsito pode proporcionar um acidente terrível, morte, destruição, perdas materiais, apenas por ignorar uma placa de trânsito. E nós ficamos pensando, não é, sobre as dimensões, o tamanho e as proporções do pecado. Até o menor dos pecados, até o menor dos delitos, que não passar por arrependimento, pode promover grande destruição. Grandes males nos causam pequenos pecados. Os pecados, como disse Davi, meus pecados estão sempre adiante de mim. Até que reconheçamos o pecado e confessemos o pecado, ele vai estar vivo, vai estar à nossa frente. Aliás, não importa quando foi cometido o pecado, enquanto o pecado não for confessado, ele ainda permanece vivo, como se tivesse sido cometido ainda neste momento presente. E a Escritura nos dá esperança, dizendo que Deus está disposto a nos perdoar, sempre pronto a nos perdoar, desde que haja um arrependimento sincero. Está escrito: se tão somente confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Filhinhos, isto falo-vos para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Creia no teu coração. O arrependimento sincero move o coração de Deus. Feliz aquele que tem o coração quebrantado. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não porque não pecou, não porque não errou, porque ele cometeu adultério e até assassinato. Grandes erros ele cometeu. Mas ele se tornou homem segundo o coração de Deus, porque tinha o coração quebrantado, reconhecia seu pecado e se arrependia e abandonava a prática do pecado. Ele disse: contra ti, ó Deus, somente pequei. É o reconhecimento de que o que fizemos não tem a aprovação de Deus. E esse desejo de buscar essa aprovação
nos leva ao arrependimento, à mudança de mente e mudança de coração. Deus tem uma vida maravilhosa para aquele que busca o caminho certo, para aquele que toma a decisão certa. E a melhor decisão é escolher Deus, é escolher as coisas espirituais e as coisas eternas. Que a nossa vida seja moldada, pautada, não é? Por aquilo que é eterno, por aquilo que é bom, justo e honesto. Deus te ajude, Deus me ajude a sempre que errarmos, reconhecermos o erro, arrependermos e pedirmos o perdão. Ele, com certeza, perdoará o nosso pecado, tantas vezes quantas pecarmos. O que é necessário? Apenas arrependimento. E Jesus disse, se vocês não se arrependerem, igualmente vocês vão perecer. Olha para a história daqueles que foram esmagados pela torre, daqueles que foram assassinados em pleno exercício da fé, da religião. E Jesus disse, não importa, aqueles que estavam oferecendo sacrifícios de fé morreram assassinados, assim como aqueles que acidentalmente, né, foram destruídos, esmagados pela torre que caiu. Mas a questão